Olá, vou te convidar agora para a Batalha Invisível, a batalha que só as mais estratégicas e preparadas empresas do mundo jogam. O jogo mais difícil e poderoso que existe, o mercado preditivo. Essa batalha que a maioria não vê já definiu o futuro que você ainda não viveu. Esse é um futuro que já está escrito. Tudo que você vê, enxerga, toca hoje já aconteceu em algum ponto no passado. Tudo que vivemos hoje foi desenhado décadas atrás. E quem fez isso está no comando das principais empresas do mundo hoje. Basta você olhar quem está no comando da Apple, quem está no comando da Meta, quem está no comando do Google. São as pessoas que desenharam o mundo lá atrás. Quando o iPhone 18 for anunciado em setembro de 2026, milhões de pessoas vão olhar para a tela. Vão comentar sobre o Dynamic Island Manor. Vão tirar foto com a câmera de abertura variável. Vão elogiar a fluidez do chip A20 Pro. Vão se impressionar com a velocidade do novo modem. Os investidores vão olhar para o número de vendas. No primeiro fim de semana, aquele estouro. Os analistas vão projetar a receita futura a partir do que estão obtendo naquele instante. As bolsas vão reagir, os executivos concorrentes vão correr para o próximo ciclo de produto. Vão tentar entender o que a Apple está entregando, mas aquilo já é passado. E todos, absolutamente todos, estarão olhando para o lugar errado. Não é ali que está a resposta. Porque o iPhone 18 não é um produto. Ele é a manifestação física de uma guerra que começou em 2017 e foi travada em silêncio, em documentos que ninguém lê, em escritórios de propriedade intelectual que ninguém visita, em bancos de dados que ninguém conhece. A guerra real aconteceu numa área dentro do setor de patentes. Essa é a guerra que está sendo travada. Em números de publicação que começam com WO, em classes IPC e CPC que parecem código e ninguém entende. Em depósitos PCT feitos de madrugada por equipes de engenheiros e advogados que nunca deram entrevistas. O que você compra na Apple Store em 2026 foi desenhado, protegido, blindado, provavelmente entre 2017 e 2024, às vezes décadas antes. E essa não é uma coincidência, é uma estratégia. É o jogo mais difícil e estratégico do mundo. E poucas empresas, poucas nações, pouquíssimas mentes aprenderam a jogá-lo. E esse conteúdo é sobre esse jogo. E se eu fosse você, ficava até o fim. Nessa primeira parte, nós vamos explorar o mundo espiritual das patentes. A batalha que acontece num plano que os olhos não veem. Existe um conceito antigo, presente em praticamente todas as tradições espirituais do mundo, que diz o seguinte: a batalha real não acontece no plano físico, mas sim no campo espiritual. É lá que a guerra é travada antes, os movimentos são feitos antes, as posições são tomadas antes. O que você vê no plano físico, o conflito, a disputa, o sangue, a guerra, a vitória ou a derrota, é apenas o reflexo tardio de algo que já foi decidido em outra dimensão. Quando o exército chega ao campo de batalha, já existe um vencedor, definido no plano espiritual. O campo físico só executa. O mercado de patentes é exatamente isso. A batalha que estamos enxergando hoje, o que é visível nessa disputa de mercado, foi travada muito antes. O que acontece nas bolsas, nos lançamentos de produtos, nas guerras de preço, nas disputas do market share, isso é o plano físico. É o campo de batalha visível, barulhento, que qualquer um pode acompanhar. Qualquer pessoa, está disponível aí. Tem um monte de especialista analisando o passado. O que foi, já foi. Toda manchete cobre isso e não serve mais para nada. Porque a batalha real, essa aconteceu anos antes, em silêncio, em documentos depositados numa organização, em Genebra, na Suíça, na WIPO. Ninguém vai lá fazer selfie. Nenhum influenciador de tecnologia transmite ao vivo: estou depositando aqui o seu futuro. Nenhuma revista de negócios coloca na capa: a Apple deposita a WO 2025 137655A1. E isso mudará o mercado de câmeras em 2026. Mas deveria. E é sobre isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Porque a WO 2025/137655A1, a patente da câmera com membrana flexível,
E a abertura variável, depositada pela Apple em dezembro de 2024, com prioridade datada de dezembro de 2023, é mais estratégica que qualquer keynote que Tim Cook já fez. Ele é um anel de poder e poucos sabem que existe. O anel que você não sabe que tem poder. Lembra do Frodo? O bolseiro? Ele carregava um anel para toda a Terra-média, por toda a Terra-média. Por muito tempo. Ele não sabia exatamente o que aquele anel continha de poder, que aquele anel era. Sabia que era precioso, my precious, mas não sabia, não compreendia a extensão do poder que ele carregava. E uma patente é exatamente isso. Você sabe que ela contém um poder, você sabe que ela contém uma informação, você sabe que ela contém um desígnio, mas ela pode se transformar em algo muito mais poderoso, muito mais útil, se todo mundo se confluir para isso. Quanto melhor desenhada for, quanto mais estratégica for, mais o mundo irá apontar para ela. Quando a Apple depositou em 2019 as primeiras patentes oriundas da aquisição da divisão de modems da Intel, 17 mil patentes compradas por $1 bilhão. Ninguém sabia exatamente o que estava sendo carregado. Os analistas de Wall Street criticaram a compra. Por que a Apple gastaria $1 bilhão numa divisão deficitária da Intel? Era uma pergunta legítima no plano físico. No plano das patentes, no plano espiritual, no plano que está por trás do que a gente enxerga, a resposta era óbvia para quem se sabia ler. Aquelas 17 mil patentes eram o mapa da independência da Apple que foi conquistado em 2026. 7 anos depois, o iPhone 18 chega ao mercado com o modem C1X, completamente proprietário, completamente Apple, sem um centavo de royalty pago a Qualcomm. E aquela divisão pouco lucrativa da Intel gerou um dos movimentos mais rentáveis da história corporativa moderna. O anel mostrou seu poder no tempo certo, para quem tinha paciência de carregá-lo por 7 anos. A dimensão invisível que move os mercados. Pense no seguinte, essa é a dimensão invisível que move tudo. Quando você olha para o preço de uma ação, está olhando para o passado. Quando analisa resultados trimestrais, está olhando para o passado. Quando lê sobre market share, está olhando para o passado. O mercado financeiro, paradoxalmente, está sempre atrasado, mesmo quando tenta prever o futuro. Porque o futuro real já foi depositado num banco de dados de patentes. É lá. É o plano astral. É ali. O plano astral do mercado tecnológico. É onde as intenções existem antes do produto. Tem um conceito de Platão sobre o mundo das ideias. Hermes Trismegisto fala que assim como se manifesta nesse plano, se manifesta aqui na Terra. Oramos em nossa principal oração, assim na Terra como no céu. É onde está esse campo. E é assim que se manifesta. Só que aqui é um jogo mais estratégico, mais perto da realidade, do que a gente pode entender de poder de manifestação. Porque isso vai se manifestar. Se você tem uma patente bem desenhada, bem estratégica num setor, você está desenhando sim o futuro, mas você está pré-determinando a sua existência. É onde as tecnologias existem antes dos lançamentos, é onde as guerras são declaradas antes das batalhas. Quem aprende a ler esse banco de dados não está prevendo o futuro, está lendo o futuro que já foi escrito. Isso muda tudo. Isso não é jogo de previsão. Isso não é jogo de futurologia. Isso é entendimento real e estratégico do mercado que está por vir. Segunda parte desse vídeo eu dedico à batalha silenciosa da Apple. 3 correntes que precisavam ser quebradas. Para entender o iPhone 18, você precisa entender que a Apple estava presa em 3 dependências estruturais. 3 correntes que limitavam sua soberania tecnológica. Corrente 1, a Qualcomm. Corrente 2, a TSMC. Corrente 3, o ecossistema de patentes de terceiros. Cada uma dessas correntes representava bilhões de dólares em royalties, vulnerabilidades estratégicas e, mais importante, falta de controle sobre o próprio futuro.
Vamos destrinchar cada uma dessas vulnerabilidades que a Apple tinha que destravar e foi destravando uma a uma. Corrente 1. A guerra Qualcomm, a guerra do modem, a batalha contra a Qualcomm na guerra do modem. Por mais de uma década, toda vez que você comprava um iPhone, parte do dinheiro ia para a Qualcomm. Não porque a Apple quisesse, mas porque a Qualcomm detinha as patentes fundamentais de comunicação móvel. As patentes chamadas SEPs, Standard Essential Patents, patentes essenciais para os padrões 4G e 5G. Ninguém faz um smartphone sem passar pela Qualcomm. É como tentar construir uma estrada sem usar asfalto. Você pode até tentar outro material, mas o padrão é o asfalto. E quem controla o asfalto, controla a estrada. E a Qualcomm era o asfalto. Em 2017 e 2019, a Apple e a Qualcomm travaram uma das maiores guerras de patentes da história da indústria da tecnologia. Processos bilionários em múltiplos países, acusações de práticas anticompetitivas, ameaças de ban de iPhones, uma batalha jurídica que consumiu anos e centenas de milhões em honorários advocatícios e poderia sim ter tirado um dos ícones do mercado, do setor. Já imaginou? Acordar sem poder comprar um iPhone? Pois esse era o risco que a Apple estava correndo, porque a batalha não é travada no mercado, mas sim por trás dele. Então, em abril de 2019, em um movimento que surpreendeu o mercado, a Apple e a Qualcomm assinaram um acordo e encerraram todos os processos. E a Apple voltou a usar os modems Qualcomm. Assim que a Apple voltou a usar esses modems da Qualcomm, o mercado respirou aliviado. Afinal, era um ícone que poderia derrubar todo o setor. A mídia declarou vencedora a Qualcomm. As ações explodiram. Mas isso foi no plano físico. No plano espiritual, no plano das patentes, a Apple estava apenas comprando tempo, estrategicamente, jogando xadrez de altíssimo nível. 3 dias depois do acordo com a Qualcomm, a Apple anunciou a aquisição da divisão de modems da Intel por $1 bilhão. 3 dias depois. Não foi coincidência, foi um checkmate, executado com precisão cirúrgica. A Apple sabia que precisava do acordo com a Qualcomm no curto prazo, para não interromper o fornecimento de iPhones. E sabia que precisava das patentes da Intel para construir a sua estrada no longo prazo, sem asfalto. Enquanto todo mundo celebrava o fim da guerra Apple-Qualcomm, a Apple estava silenciosamente montando o arsenal para nunca mais precisar da Qualcomm. 7 anos depois, o iPhone 16 foi o primeiro com o modem C1, proprietário Apple. O iPhone 18 virá com o C1X, mais poderoso, mais eficiente e com Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread integrados através do chip N1. Também proprietário. Importante isso. Importante demais ter um chip proprietário. A corrente da Qualcomm foi quebrada no silêncio, com 17 mil patentes como alavanca, dando subsídio para uma estrada própria. A corrente 2, a TSMC, a dependência mais perigosa e uma dependência de quase toda a humanidade do celular. Aqui está o movimento que a Apple ainda não conseguiu resolver e representa o risco estratégico mais profundo do iPhone 18, do 19, do 20. A TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company é a única empresa no mundo capaz de fabricar o chip A20 Pro em processo de 2 nanômetros. Não existe alternativa. Samsung tenta, Intel tenta, ninguém chegou lá. Leiam sobre a fábrica de mais de 50 bilhões de dólares da Samsung nos Estados Unidos, tentando justamente conseguir esse microchip. A TSMC detém as patentes dos processos de fabricação, as tecnologias de litografia extrema ultravioleta EUV, os transistores Gate-All-Around GAA, o empacotamento avançado WMCM. Essas patentes estão depositadas, são prioridades intelectuais da TSMC. É como tentar agora
construir um avião sem asas, construir um foguete sem propulsão. É muito difícil você reinventar todo o processo, quando o processo já está muito bem definido, quando ele já foi muito estrategicamente patenteado. Por isso que a TSMC é essa gigante que praticamente eleva um país a uma potência mundial, um país antes quebrado. A Apple projeta o chip, a TSMC o fabrica. E quem detém as patentes do como fazer, detém o poder. Pense nisso como uma analogia. Você pode ser o melhor arquiteto do mundo, desenhar o edifício mais extraordinário da história, mas se a única empresa que sabe fazer o concreto necessário para construir esse edifício detém as patentes do concreto, você depende totalmente dessa empresa. É como se ela tivesse o oxigênio da sua vida, para sempre. Até que você aprenda a respirar fora d'água. Aprenda a respirar dentro da água ou encontrar outro material. E aqui está o que mantém executivos da Apple acordados à noite. Taiwan. Geopoliticamente, Taiwan vive sob constante pressão da China. Um conflito, mesmo que parcial, mesmo que econômico, mesmo que apenas um blockade marítimo, poderia interromper a produção de TSMC por meses, talvez anos. Estamos vivendo num mundo de cenários onde os países passam por momentos turbulentos, principalmente os países fronteiriços. E a China tem mirado, sim, todo o seu arsenal para Taiwan. E se Taiwan parar de produzir os chips, os iPhones param de ser produzidos. O que aconteceria com o iPhone, com o MacBook, com o iPad, com toda a cadeia de valor da Apple? A Apple está tentando resolver isso de 3 formas. Pressionando a TSMC para expandir para o Arizona, tirar somente suas fábricas de Taiwan, trazer um processo de fabricação mais próximo deles, o processo N3, a Fab 21, N3 N2 em construção, diversificando diretamente para a Samsung Foundry em processos menos críticos, investindo secretamente em pesquisa de materiais alternativos, arquiteturas que possam ser fabricadas em processos menos dependentes das patentes TSMC. Mas a corrente da TSMC que ainda não foi quebrada, enquanto o iPhone 18 rodar um A20 Pro fabricado em Taiwan, a Apple continuará vulnerável a uma variável que nenhum portfólio de patentes consegue controlar, a geopolítica. Tanto que uma brasileira criou, se eu não me engano chama KiwiFi, que é justamente uma bolsa de apostas nesses processos geopolíticos, nas interferências que acontecem de desastres naturais, intercorrências que o mundo não prevê. Como é importante esse setor. E é essa batalha que a Apple ainda está perdendo, no plano estratégico mais profundo. Ela não conseguiu ainda vencer a dependência da TSMC. Terceira parte desse vídeo eu quero dedicar aonde que nós precisamos mudar, aonde que nós precisamos nos atentar se a gente quiser se inserir realmente nesse setor, quiser realmente estar estrategicamente atuando no mundo e não mais reativamente como 99,9% das pessoas e empresas. Nós temos que mudar o mindset para o que eu chamo de mindset preditivo. Os 3 estágios da mente estratégica. Chegamos ao coração desse conteúdo, porque a questão mais importante não é o que a Apple fez e como a Apple pensa, e mais importante ainda, como você pode aprender a pensar assim. Existe uma taxonomia de mentalidade que precisamos entender. O mindset de estagnação é um dos piores mindsets que existem. Ele é prisioneiro do passado. O mindset de estagnação olha para o castelo no horizonte e diz: para ter aquilo, terei que vencer coisas impossíveis, chatas, difíceis. O esforço não vale, é arriscado, é longe, não é para mim. Esse é o mindset que prende a maioria das pessoas. É um mindset que paralisa, que justifica a inação com a complexidade do caminho, sempre procurando uma desculpa, sempre encontrando um obstáculo. No mundo corporativo, esse é o executivo que diz: patentes? Isso é coisa para empresa grande. Nós somos pequenos, não temos dinheiro para isso. Mas se ele olhasse com atenção,
ele viria que toda empresa pequena já depositou uma patente antes de se tornar grande. Principalmente em mercados maduros, que já entenderam esse jogo. É o governo que diz, inovação tecnológica, isso é para os americanos, os japoneses. Nosso papel é ser mercado consumidor. Aqui nós somos commodity, aqui a gente é produtor, a gente alimenta o mundo, nós temos água, terras. Isso não garante nem soberania, nem crescimento acelerado. É o investidor que diz, a Apple comprou uma divisão deficitária da Intel, que desperdício de capital, vou vender minhas ações da Apple. O mindset de estagnação é escravidão ao passado. Suas referências são todas retroativas. Sua análise é sempre do que já aconteceu. Sua conclusão é sempre conservadora. E sua derrota é sempre garantida. Não por falta de recurso, mas por falta de visão temporal. Isso rouba a força, rouba energia e tira você do caminho. Já o mindset de crescimento é o construtor do presente. É o que Carol Dweck descreveu e que transformou o mundo corporativo nos últimos 20 anos. Para ter o castelo, coloco um tijolo por dia. Melhora a minha performance, aprendo com os erros meus e dos outros, persisto, insisto e conquisto. É melhor, muito melhor que o anterior. É um mindset positivo, é um mindset construtivo. Mas ele tem um limite fundamental. O alvo dele é sempre fixo. O mindset de crescimento, ele otimiza o caminho para um destino que não muda. E no mundo onde o destino muda constantemente, onde o celular pode deixar de existir, onde a inteligência artificial pode substituir categorias inteiras de produto, onde geopolíticas podem redefinir indústrias da noite para o dia, otimizar o caminho para um alvo fixo é uma estratégia muito perigosa. A Nokia tinha um mindset de crescimento. Melhorou seus celulares ano após ano, cresceu, expandiu e foi extinta como empresa relevante, porque o alvo se moveu. E ela estava tão focada em melhorar o caminho que não percebeu que o destino já tinha desaparecido. A Kodak passou também por isso. Inúmeras empresas detentoras de setores inteiros que não enxergam o mercado preditivo tendem, apesar de terem uma mente de crescimento, tendem a ruir. Já o mindset preditivo é o arquiteto do futuro. E aqui está o terceiro mindset, o que ainda não tem nome no mainstream, o que precisa de um nome. O mindset preditivo não pergunta como chego ao castelo, pergunta o que o castelo irá gerar depois que ele existir. É a inversão completa da causalidade. Em vez de trabalhar da causa para o efeito, faço isso hoje para ter aquilo amanhã, o mindset preditivo trabalha no efeito para a causa. Vivo tão intensamente a realidade futura que o presente se torna a ferramenta de uma execução alinhada, onde as patentes vão garantir que nesse caminho a minha performance seja mais séria, correta, segura. É como se o futuro puxasse o presente, em vez do presente empurrar o futuro. Não é nada do que eu construo hoje que vai me garantir o futuro, mas sim o que eu enxergo como o futuro será, o que eu predito como o futuro será, o que eu prevejo, o que estrategicamente eu acompanho, enxergo e analiso de como o futuro será e construo os caminhos seguros através de patentes, depósitos, estratégias, tecnologias que vão garantir que ele seja móvel, constante. O alvo é móvel e ele é móvel propositalmente. O alvo móvel é a filosofia das patentes preditivas, as mais potentes do mundo. Aqui está onde tudo converge numa ideia que pode mudar a forma como você pensa sobre estratégia. A Apple deposita patentes de câmera com abertura variável em 2023. O iPhone 18 está a 3 anos de distância. E já há especulações de que em 2030 o smartphone, como o conhecemos, pode estar sendo substituído por dispositivos de realidade aumentada. Interfaces neurais, wearables,
invisíveis. Então, por que gastar milhões patenteando uma função de câmera num celular que pode não existir em 7 anos? Essa é a pergunta do mindset de crescimento. Racional, lógica? Limitante. A resposta do mindset preditivo é radicalmente diferente. Não importa se o celular vai existir, importa que a tecnologia de controle de abertura óptica com membranas flexíveis atuadas por voice coil terá aplicações em realidade aumentada, em câmeras de drones, em dispositivos médicos de diagnóstico, em sensores automotivos. A patente não é sobre o iPhone, é sobre a tecnologia e sobre as patentes que vêm a partir dessa patente e as tecnologias que surgem a partir dessa tecnologia. A patente passa a ser um ativo de futuro incerto, não um depósito de certeza. E isso é exatamente a sua força. É o anel do Frodo. Você não sabe exatamente como vai precisar, mas sabe que vai precisar. E quando o momento chegar, quem tiver o anel no bolso terá o poder. As 17 mil patentes da divisão de modems da Intel não eram sobre modems de 2019. Eram sobre todos os protocolos de comunicação sem fio que existiam nos próximos 20 anos. Que existiriam nos próximos 20 anos. Sobre o 5G, sobre o 6G, sobre o IoT, sobre veículos conectados, sobre casas inteligentes, sobre qualquer dispositivo que precisasse se comunicar através de ondas de rádio. A Apple não comprou uma divisão de modems. A Apple comprou 20 anos de soberania em comunicação sem fio. E pagou $1 bilhão por isso, que provavelmente foi um dos melhores negócios da última década.